Sabe o que separa uma empresa boa de uma realmente fantástica? Olha, não é só o lucro não. Hoje, a gente vai mergulhar nos segredos da reestruturação financeira. Vamos ver como uns ajustes espertos, que às vezes parecem só números numa planilha, podem na verdade destravar um valor econômico gigantesco. Então, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Ter lucro quer dizer que a empresa é um sucesso? A maioria das pessoas diria claro que sim, mas a história é um pouco mais complexa. O lucro é super importante, óbvio, mas ele sozinho não mostra o filme todo. Tem uma outra medida que é muito, mas muito mais poderosa. E aqui está o pulo do gato. Pensa só no exemplo pessoal. Não adianta nada investir R$ 100 e ter um retorno de 101 se o custo para pegar esse dinheiro emprestado foi de R$ 2. No fim das contas, se perdeu dinheiro, né? Para uma empresa, a lógica é exatamente a mesma. O que ela ganha com seus investimentos, o famoso ROIC, tem que ser maior que o custo para conseguir esse dinheiro, o WACC. Se essa regra de ouro não for seguida, mesmo que a empresa mostre lucro no balanço, na prática ela está destruindo o valor. Ok, então qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai entender melhor por que só o lucro não basta. Depois, vamos abrir a caixa de ferramentas e olhar para 3 alavancas estratégicas: o uso inteligente da dívida, como deixar a operação mais eficiente e, por último, como otimizar impostos e preços para tirar o máximo de cada real. Beleza, então o objetivo é claro: criar valor de verdade. Mas como se chega lá? Vamos ver as ferramentas. Pensa numa empresa como se fosse um motor de carro de corrida. Não adianta só dar a partida, certo? É preciso ajustar, afinar cada peça para tirar o máximo de potência. A reestruturação financeira é exatamente isso. É o ajuste fino do motor do negócio. Então, basicamente, existem 3 grandes alavancas que podem ser acionadas. A primeira, otimizar a estrutura de capital, o que na maioria das vezes envolve usar dívida de um jeito estratégico. A segunda é dar um gás na eficiência operacional, sabe? Deixar a máquina mais enxuta. E a terceira é espremer o máximo dos resultados com a boa gestão de impostos e de preços. Vamos começar então pela primeira alavanca: dívida. Essa palavra até dá um arrepio em muita gente, né? Mas no mundo dos negócios, ela pode ser uma ferramenta, muito poderosa. A questão aqui não é ter ou não ter dívida. A questão é como usar essa dívida. É isso que se chama de alavancagem financeira favorável. A ideia é bem simples, na verdade. A empresa pega dinheiro emprestado, paga, vamos supor, uns 5% de juros e investe esse mesmo dinheiro em algo que vai dar um retorno de 10%. Essa diferença, esse 5%, vai direto para o bolso dos acionistas. É um verdadeiro turbo no retorno deles. Olha só esse exemplo prático para ficar bem claro. No primeiro cenário, a hipótese A, a empresa não tem dívida nenhuma, é só o dinheiro dos sócios. O retorno para eles é de 26,4%. Agora, olha a hipótese B. A mesma empresa decide pegar 300 mil em dívidas e diminuir o capital dos sócios. E aí, o que será que acontece com o retorno deles? Ele simplesmente pula para 31,35%. É um salto enorme. Mas por quê? Simples, porque a empresa está ganhando mais dinheiro com aquele capital emprestado do que ela paga de juros por ele. Essa sobra turbina o lucro dos sócios. Isso, na prática, é o poder da alavancagem. É claro que dívida em excesso ou muito cara é um perigo, por isso que as empresas vivem reestruturando suas dívidas, sabe? Renegociando prazos, buscando taxas melhores. Um exemplo bem famoso foi o da United Airlines. Durante uma reorganização, eles conseguiram refinanciar as dívidas com juros bem mais baixos e isso gerou uma economia de uns 70 milhões de dólares por ano. Ok, já falamos da mistura de capital. Agora vamos para a segunda alavanca: eficiência operacional. Se a gente pensar de novo no motor, o capital é o combustível. A eficiência? Bom, a eficiência é a mecânica, é o ajuste fino. É sobre fazer mais gastando menos, otimizar cada pecinha do processo. Para melhorar o retorno sobre investimento, uma empresa tem basicamente 2 caminhos. O primeiro é o mais óbvio: aumentar o lucro. Mas tem um segundo caminho que muita gente esquece e que é tão poderoso quanto: reduzir a quantidade de ativos, de capital, que a empresa precisa para gerar aquele mesmo lucro. É uma questão de ser mais inteligente com os recursos disponíveis. Vamos ver um exemplo bem simples, mas que mostra bem o efeito disso. Imagina uma loja que consegue, com uma gestão melhor, reduzir o estoque em R$10 mil. Esse dinheiro, que antes estava parado em caixas, agora está livre. O que a loja faz? Paga uma parte da dívida. O resultado imediato é que a despesa com juros cai e o lucro líquido sobe. E com mais lucro para o mesmo capital dos sócios, o retorno deles salta de 25% para 30%. Olha só, um ajuste pequeno com impacto gigante. E esse impacto pode ser realmente gigantesco.
Esses dados aqui mostram um caso real. Uma empresa cortou só 6% de investimentos que não estavam dando retorno. O resultado? O EVA dela, que é o valor econômico adicionado, uma medida do lucro real mesmo, subiu de 38 para mais de 50 milhões. E claro, o mercado enxerga isso. Essa eficiência toda resultou numa valorização de 36% da empresa. E isso não é só teoria, acontece o tempo todo no mundo real. A Ford, por exemplo, redesenhou completamente o processo de contas a pagar e conseguiu cortar o pessoal da área em, pasmem, 75%. Outro caso aqui do Brasil, a Marisol, depois de um grande enxugamento na operação, o faturamento mais do que dobrou. É a prova do poder de uma operação enxuta e bem focada. Bom, chegamos na nossa terceira e última grande alavanca. Já otimizamos o capital, já deixamos a operação mais enxuta, e agora? O que mais dá para fazer? Agora é a hora de maximizar o resultado de cada real que entra na empresa. E para isso, a gente olha para duas frentes: impostos e precificação. Um bom planejamento tributário pode fazer mágica praticamente. Dá uma olhada nesse gráfico. Uma reestruturação bem feita pode derrubar a carga de impostos de 32% para apenas 8%. Dá para imaginar o tanto de dinheiro que isso libera no caixa? É capital fresquinho para investir, pagar dívidas ou distribuir para os acionistas. E fora os impostos, temos a precificação. Muita empresa ainda define preço olhando só para o custo ou para o concorrente, mas a estratégia mais poderosa de todas é a precificação baseada em valor. Ou seja, o preço está ligado diretamente ao benefício, ao retorno financeiro que o cliente vai ter com aquele produto ou serviço. Vamos entender como isso funciona na prática. Imagina um serviço de consultoria que custa R$15 mil. Se essa consultoria ajuda o cliente a gerar R$50 mil em valor, seja economizando custos ou aumentando a receita, o ganho líquido real para o cliente foi de R$35 mil, certo? Isso dá um retorno sobre o investimento para o cliente de 233%. É incrível! Quando se consegue mostrar um valor desses, a discussão sobre preço muda completamente. Não se está mais vendendo um serviço, e sim um resultado financeiro concreto. E isso, claro, justifica um preço mais alto e margens bem mais gordas para a empresa. Então, no fim do dia, todas essas alavancas que a gente viu, a dívida, a eficiência, os impostos, os preços, todas elas apontam para uma única direção, um único objetivo: garantir que o retorno sobre o capital investido, o ROIC, seja sempre maior que o custo desse capital, o WACC. Essa é a regra de ouro. E essa frase aqui resume tudo de uma forma perfeita. Gerenciar uma empresa não é só sobre manter o motor ligado, gerando lucro. O grande lance é saber afinar esse motor, para que ele gere muito mais potência, ou seja, retorno, do que o combustível, o capital, que ele precisa para funcionar. Isso tudo nos leva a uma pergunta final para reflexão. O motor do negócio, ou daquela empresa que se acompanha, está mesmo afinado para gerar o máximo de valor possível? É a busca por essa resposta que move toda a estratégia financeira de alto nível. Valeu por acompanhar essa nossa análise.